Disse assim: dependiendo de donde veas las cosas, dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad pode ser muito distinta. E você observa aí a hora em pantalla, um ha dicho 4 palos, outro disse 3, e o outro insiste 4, e o fulanito insiste, não são 3, pero todo depende desde donde veas las coisas, depende do ponto de vista, amigo meu, amiga minha, de cada pessoa. Assim é. Depende do ponto de vista de cada um. E tratando-se de la fé, e é o que quero ahorita, eu quero sincronizar, eu vou sincronizar ahorita este tema de hoje com o que está escrito na palavra de Deus, para que sepas, amigo meu, amiga minha, que a partir do momento em que nós outros, a partir do momento em que uno tem um pacto com Deus, um pacto com a palavra, então esta persona vivirá, que diz a Santa Bíblia? Vivirá por fé, ou por la fé, e de isso se trata la fé, de isso se trata ter um pacto com a palavra e estar apoiado nesta palavra 100%. Aí disse assim, vamos seguir aqui, disse assim, no livro de Segunda de Redes, capítulo 6, versículo 8, disse assim: estava o rei de Síria em guerra contra Israel, e em conselho com seus siervos, dijo: estava o rei de Síria em guerra contra Israel, e em conselho com seus siervos, dijo: em tal lugar, em tal e tal lugar estará mi campamento. Então vamos entender aqui primeiro, o rei de Síria estava em guerra, ele estava em guerra em contra de Israel, ele estava em guerra contra Israel, melhor dito, ele estava em guerra. Então podemos imaginar que naquele então havia que uma crise. A nação de Israel estava passando por uma crise. E toda guerra genera um problema econômico. Toda guerra genera e sempre vai generar uma crise econômica. Então, o povo de Israel, a nação de Israel, estava passando por uma crise. E o que nós outros hemos observado é que o mundo ha passado por uma crise. A guerra em que o mundo ha vivido e ha passado, a guerra que hemos enfrentado ahorita, não é a guerra de tomar na mão uma arma, não é a guerra, amigo, amiga, em que duas nações se han confrontado, han peleado. Sin embargo, a guerra que todo o universo ha enfrentado é a pandemia. A guerra actual é a enfermidade. A pandemia que ha afetado o mundo, ou seja, estamos em uma guerra. E consequente de isto, toda guerra genera crises econômicas. Isso é um hecho. E aí está o ponto, amigo meu, amiga minha, de crer na palavra, estar apoiado 100% na palavra deste pacto. Aí está. Então estamos em uma guerra, assim como Israel estava em guerra. Nós outros ahorita estamos em uma guerra. Só para que entendamos, então Síria estava em guerra contra Israel. E Israel tinha um profeta, e naquele entonces Eliseu, e naquele entonces representava o próprio Deus, porque a palavra do profeta tinha poder, e
la palabra de los profetas, de los hombres de Dios en nuestros días, de igual manera, tiene poder. Seguimos aqui. Aí disse assim, el rei ordenou, id e ved donde está. El rei ordenou, id e ved donde está, para que eu envie a apressá-lo. Alguém lhe dijo, está em la ciudad de Dotán. Seguimos com o texto bíblico. E el rei enviou allí gente de a caballo, muita atenção. E el rei enviou allí gente de a caballo, carros e gran ejército. Repítelo comigo, por favor. E gran ejército, los quales chegaram de noite e sitiaram la ciudad. Entonces, la gente de a caballo, los carros e gran ejército chegaram de noite e sitiaram la ciudad. Em outras palavras, não havia uma salida. Não havia uma salida. É como se uno estivesse em meio de um huracão e não tem que hacerlo, porque está em meio, en el ojo del huracão. Não há que hacerlo. Nada mais creer e confiar que não lhe vai passar ou que não lhe passará nada. Então, assim, ou isto passou em aquele entonces. Eles estavam em meio, e alrededor de eles, gente de a caballo, carros e gran ejército. Humanamente hablando, não havia uma salida. Humanamente hablando, não havia uma salida. Não havia uma solvência para aquele problema. E lo único que les tocava a eles era crer, confiar em la palavra de Deus. Era o que lhes tocava ser, e crer en el profeta que estava aí com eles. Ok? Seguimos então. Aí disse assim: el criado que servia al varón, este criado aqui era o servo de Eliseu. Amém? El auxiliar de Eliseu. Me explico? Ok. Então, Eliseu tinha um auxiliar, que é este servo, este criado. El criado que servia ao varão de Deus, ou ao profeta de Deus, se levantou de manhã. E saiu. Se levantou de manhã e saiu. Al ver que o exército tinha sitiada a cidade, muita atenção. Al ver que o exército tinha sitiada a cidade, com gente de a caballo e carros, dijo a Eliseu: ah, Senhor mío, que haremos? El siervo, el auxiliar de Eliseu, lhe dijo: ah, Senhor mío, que haremos? Em outras palavras, não há por onde escapar. Não há um rumbo, não há uma salida, Senhor. E agora, que haremos? Se lhe pegou a desesperação, o medo. Pastor, pero como não? Eles estavam em meio, alrededor de eles, os inimigos, a caballo, exército e etc. Como não sentir medo? Como não ter medo? Pero Eliseu não teve medo. E por que não teve medo? Porque Eliseu estava apoiado em la palavra de Deus. Ele sabia que a palavra del pacto com Deus que ele tinha, lá que uno tem ou possui hoje, ele sabia que o pacto com Deus, o pacto que ele tinha com Deus, mientras ele confiava em la palavra, mientras ele estava e permanecia apoiado em la palavra del pacto, sabia que não lhes ia passar absolutamente nada. E esta é a fé, a confiança, amigo meu, amiga minha,
que Deus quer que cada um de nós outros que la tengamos. Creer em la palavra. Você está ahorita em meio, você está em meio, en el ojo del huracán. Esse é o momento de creer na palavra. Pastor, pero puros problemas, crises, minha economia no piso, no suelo, não há ventas, estou desesperado, estou pensando em cerrar as portas. Não pode olvidar-se, você não pode olvidar-se, se hablamos há 8 dias, que Deus não quer que uno e que nadie cerre as portas, porque a porta que Deus abriu, nadie la pode cerrar, nem crises, nem pandemia, absolutamente nada e nadie. Então, vamos aqui entender a diferença, amigo meu, amiga minha, de perspectiva, a visão, o ponto de vista, a fé, a confiança de cada um. Aí sigue falando assim, então, bueno, el servo que dijo, Senhor mío, que haremos? E sigue falando assim na Santa Bíblia, aí disse assim, Eliseu, rezou, que disse aí? Exatamente. Eliseu respondeu, não tenha medo, porque mais são os que estão com nós outros que os que estão com eles. Mas são os que estão com nós outros que os que estão com eles. Amigo, amiga, mais poderoso, mais forte, mais grande que qualquer problema é o Deus que ha estado com uno. Mais forte, mais grande que qualquer crise econômica é a palavra, o respaldo que temos. Qual é nosso respaldo? Nosso apoio, a palavra deste pacto. Temos um pacto com Deus, lo hemos sido fieles a Deus em absolutamente todo. Então, não temas, ou como dijo Eliseu, não tenhas medo. Por quê? Mas são os que estão com nós outros que os que estão com eles. Amém? E sigue falando assim, e disse assim, e orou Eliseu, dizendo, te ruego, Senhor, que abras sus ojos, para que vea. El Senhor abriu entonces los ojos del criado, e este viu que o monte estava aqui, que disse aí, e este viu que o monte estava lleno de gente de a caballo e de carros de fuego, alrededor de quem? Alrededor de Eliseu. Então, amigo meu, amiga minha, essa é a fé. Mientras el siervo estava mirando, mientras el siervo estava haciendo caso a lo que os olhos físicos, os olhos humanos de uno estava vendo, Eliseu não estava haciendo caso a lo que seus olhos físicos veia. Ele hizo caso a los ojos espirituales de ele. E los ojos espirituales de Eliseu estava mirando e vendo, que disse aí, lleno de gente de a caballo e de carros de fuego, alrededor de quem? Alrededor de Eliseu. Essa é a fé, amigo, amiga. Então depende de quê? Do ponto de vista de cada um. Uno pode mirar toda esta situação de crises, de pandemia, etc., com os olhos físicos e llenar-se de medo, tristezas, angústias, desesperação, cair em depressão. Uno pode mirar e tomar em conta de esta forma ou de esta maneira, ou uno vai tomar em conta da seguinte maneira: alrededor mío e todo lo que a mim me pertenece, há ángeles
ángeles com espada de fuego, gente a caballo, não ángeles, alrededor de mim, alrededor de meu negócio, alrededor de minha empresa, alrededor de mis ventas, alrededor de todo o que haga referência à sua economia. Você tem que crer que alrededor suyo há ángeles com espada de fuego para guardá-lo, protegê-lo e para que uno prospere aún em meio de la crise. Compreende, sim ou não? Mientras muitas pessoas caem em desesperação, mientras muitas pessoas cayeron em depressão, mientras milhares e milhares de pessoas estão preocupadas sem saber que hacerlo, o que vou hacerlo, direita, esquerda, me adelanto, me retraso, me quedo parado, não sei mais o que hago, mientras muitas pessoas estão llenas de pensamento negativo, mirando ao redor de ela, os que têm um pacto com a palavra, amigo, amiga, estão mirando para o autor e consumador de la fé, porque este sim, amigo, amiga, está ao redor suyo. Amém? Ele está aí, ao lado suyo, ao lado suyo. Agora, amigo meu, amiga minha, levantemos nosso clamor de fé, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e amado Padre. Deus mío, desde tu altar, ó Deus, aqui, meu Senhor, desde tu altar, ó Padre, desde tu altar, ó Deus mío, eu determino neste momento a prosperidade, eu determino, meu Padre, neste momento a abundância, eu determino neste momento, Deus mío, em nome de tu Hijo amado, cada promessa se materializando-se em la economia, sobre la economia, sobre las finanças de tu pueblo, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Mi Padre, levanta las finanças de tu pueblo del piso, levanta, mi Padre, la economia desta persona del fundo del poço, levanta, mi Padre, la economia de ella, em nome de tu Hijo amado, de la bancarrota, sácala, levanta agora, mi Senhor Jesus, em nome de tu Hijo amado. Nós outros não aceitamos, mi Padre, a economia de tu pueblo estancada, a economia de tu pueblo, mi Padre, atada, amarrada, em nome de Jesus, mi Senhor, manifiesta-te agora, em nome de tu Hijo amado. E se é necessário, mi Padre, cambia-lo agora, a visão desta persona. Tu palavra disse, mi Senhor, que Eliseu orou, e a visão, mi Padre, de su auxiliar, de su siervo, cambiou. Ele estava mirando, ele estava vendo puros problemas, ele estava mirando em todo dificuldades, estava assustado, desesperado, e Eliseu lhe disse, mi Padre, não temas. E em seguida Eliseu orou, e a visão de su criado, a visão de su siervo, foram abertas, e ele passou a ver o que Eliseu já estava vendo, alrededor de eles, mi Padre, alrededor de eles, Deus mío, aí estava assim, carros, caballo, muita gente, um grande exército de fogo, para guardar-los, para ajudar-los, mi Padre. Então abre a visão desta persona, este, mi Padre, que está nada mais mirando o problema, e não está buscando solução para o problema, esta persona, mi Padre, que está cerrada em sua casa, está paralisada em sua casa, mi Padre, com puros pensamentos de fracasso, de derrota, e não se está movendo
para hacer algo para cambiar a história de ella, para cambiar a situação financeira de ella. Então, meu Senhor, em nome de tu Hijo amado, eu te lo pido, abra os olhos de tu pueblo, para que eles comecem a ver em los problemas oportunidades para crer, para confiar em ti, que eles comecem a ver em los problemas oportunidades, meu Padre, para sacar de dentro de eles o talento que todos possuemos, que Saúl não lo ha descoberto aún, pero sim todos lo tenemos, talentos. Então, meu Padre, que esta persona haga deste problema oportunidades para crescer, para desarrollar novas ideias, para desarrollar, meu Padre, novas metas, uma nova estratégia, para solventar, meu Padre, para sair, meu Padre, deste olho, deste mar de deudas. Em nome de Jesus, meu Senhor, desde tu altar eu te suplico e te lo pido, abra os olhos de tu pueblo, em nome do Senhor Jesus, e dá-lhes, meu Padre, sabedoria, em nome de tu Hijo amado. E agora, amigo meu, amiga minha, com toda a sua fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a sua fé, alce sua Bíblia em direção de la pantalla de sua computadora, de seu teléfono, alce sua Bíblia, em nome de Jesus, e cierre seus olhos agora, amigo, amiga. Cierre seus olhos agora, com toda a sua fé. Agora você vai determinar, amigo, amiga. Você vai a determinar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai determinar agora que cada projeto, cada meta, objetivo, sonho, projetos que tem você apontado em sua Bíblia, em la Santa Bíblia del Pacto, você vai determinar a hora que aún neste ano, que neste ano de 2020, todos estes projetos, metas, vão a cumprir-se. Adelante, determina a hora. Mi Padre, nós outros aqui determinamos, mi Senhor, com toda a nossa fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o poderoso Deus de Israel, Deus magnífico, Deus soberano. Nós outros aqui determinamos, meu Padre, que os projetos, metas, objetivos de tu pueblo vão materializar-se. Em nome de Jesus, nós outros aqui determinamos, ó Deus meu, com toda a nossa fé, amigo, amiga, aún com a Santa Bíblia del Pacto alçada para a pantalla, abra seus olhos, por favor. Pode abrir seus olhos. Hagamos o juramento del pacto, como lo hemos hecho, amigo, amiga, todos os lunes. E repite assim comigo: e aqui, vengo pronto, bem-aventurado el que guarda las palavras de la profecia de este livro, e eu las guardaré, el nombre del Padre, el nombre del Hijo e el nombre del Espírito Santo. Que assim seja, e graças a Deus. Amém.